Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouco sobre estatística. E para começar, a gente vai iniciar essa aula de hoje falando um pouquinho sobre probabilidade, né? O que é a probabilidade? Será que nós reconhecemos a probabilidade no nosso dia a dia, né? Será que nós usamos a probabilidade diariamente? Para responder essa pergunta, primeiro vamos entender um pouquinho, né, quais são os objetivos de identificar probabilidades no nosso dia a dia. Bom, falemos um pouquinho sobre os objetivos dessa aula, né? Apresentaremos hoje algumas das principais conceitos sobre probabilidade, né? E pelo menos uma das principais operações que nós podemos usar no cálculo da probabilidade. A gente vai ver isso no nosso caso prático, no nosso exemplo, tá? Então, como a gente poderia definir probabilidade, né? A probabilidade, ela consiste no estudo da aleatoriedade e da incerteza. O que seria isso, né? A gente está falando em quantificar, né, medidas aqui de ocorrência para um determinado evento. Mas o que é um evento? Vamos começar do início. Nós temos alguns fenômenos dentro da estatística que nós podemos chamar de determinístico ou probabilístico. O que é uma coisa e o que é outra? Bom, o determinístico, vamos pegar um exemplo. Se está chovendo, qual é a certeza que você tem quando está chovendo? Que vai se molhar. Alguma coisa vai ficar molhada durante a chuva. Então, o evento ele é sempre o mesmo e você sabe o que vai acontecer. Agora, o que seria um evento probabilístico? O probabilístico é aquele que você sabe que vai acontecer, mas você não tem certeza de qual resultado você vai alcançar com esse evento. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo da chuva, por exemplo, sabemos que vai chover. Agora, aonde vai chover? Quando vai chover? Quanto vai chover? Então, para essas perguntas, a gente pode responder dizendo que são eventos probabilísticos, né? Ou seja, o resultado ele é incerto, né? E ele pode variar por uma série de condições, tá? Então, a gente pode definir a probabilidade como uma medida, né, da informação sobre a ocorrência de algum evento. Um exemplo é a chuva. E a estatística, ela baseia-se exatamente no estudo desses fenômenos, ou seja, da probabilidade desses eventos acontecerem, né? Então, a gente pode pegar e entender que cada evento ele pode ocorrer de forma aleatória. Ele pode ocorrer em momentos e de formas diferentes, né? Mesmo que as condições sejam iguais. Então, se você na chuva, né, ela vai chover, a gente sabe que vai ocorrer uma chuva, mas nós não sabemos aonde e por vezes não sabemos o volume dessa chuva. Então, podemos definir algumas características para a probabilidade, né? Então, a gente pode definir como os resultados, a gente sabe quais são, a gente não sabe só em que frequência ou como eles ocorrerão, mas eles são conhecidos, né? Por conta disso, o resultado final não é conhecido. Ele pode ocorrer, esses fenômenos, eles podem ocorrer variadas vezes, né, em condições iguais. E a gente pode observar esses fenômenos de várias formas. E a cada observação, se ele ocorrer numa quantidade suficiente de vezes, a gente pode criar modelos matemáticos, que a gente chama de modelo matemático probabilístico, para identificar possibilidades, né, dessa ocorrência, né? Por exemplo, como a gente pode definir na forma clássica, né, o cálculo da probabilidade? A gente pode entender ela como o número de ocorrências, né, o número de sucessos ou resultado esperado para um determinado evento, pela quantidade de vezes que ele ocorre. Então, no caso da chuva, né, vai chover em uma determinada região. Então, se a gente souber quantas vezes chove, né, e quantas vezes chove naquela região, nós poderemos identificar qual é a probabilidade de chuvas naquela região.
né? Os maiores estudos eles são feitos considerando uma quantidade grande de dados, uma quantidade grande de informações para a gente poder chegar a essas conclusões. Um grande exemplo que a gente pode ter são, por exemplo, quando a gente olha, nós podemos observar essas ocorrências e essas probabilidades de diversas formas, inclusive no nosso dia a dia. Se você gosta de assistir TV, a probabilidade de você assistir TV pode ser maior, considerando um dia, por exemplo, que tem muita chuva, um dia que você não possa sair de casa. Em outras ocasiões, se você gosta de cozinhar, né, a tendência ou a probabilidade, né, de você cozinhar com amigos, de cozinhar em casa, de cozinhar com outras pessoas, ela pode ser maior se você estiver em locais, por exemplo, que tem uma cozinha, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa probabilidade. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa definir o que nós chamamos de espaço amostral. Ou seja, em qualquer experimento que nós fizermos, a gente precisa conhecer quais são as informações que a gente vai poder estar trabalhando. Vamos pegar aqui um exemplo de um dado. Ao jogar um dado, nós podemos ter aí até 6 resultados possíveis. Por quê? Porque ao jogar o dado, um dos lados desse dado, um dado de 6 lados, ele vai ficar com esse lado para cima. Então, a probabilidade de ocorrência, né, vai ser dos números 1 até o 6. Ou seja, qualquer número que possa ser atingido está entre esse intervalo de 1 a 6. Então, se nós tivéssemos uma pergunta para um evento aleatório, né, que aqui a gente vai chamar de E. Então, qual a probabilidade de, ao jogar os dados, a gente ter o número 3 ser esse número que vai ficar para cima? É uma pergunta difícil de responder a princípio, pode dar qualquer número. Mas a gente vai calcular aqui algumas probabilidades, vamos entender como a gente pode identificar qual seria a probabilidade correta para esse número ser alcançado. Eu vou pegar um exemplo diferente para a gente trabalhar, para ficar mais fácil, da gente ver mais opções. Vamos pegar um exemplo de cartas do baralho. E aqui eu vou usar um exemplo de um conhecido professor que fez já algumas simulações usando o baralho, e tem uma dele que é muito interessante, né? Então, vamos pegar, por exemplo, alguns desafios para a gente identificar. Primeiro, qual a chance de, num baralho, um baralho comum, de sair uma carta de copas? Se eu tirasse uma carta aleatoriamente do monte desse baralho, qual a chance de eu tirar uma carta de copas? A segunda, qual a chance de sair uma figura, né? A figura, a gente tem o valete, temos a rainha e temos o rei num baralho comum, né? Então, qual a chance de tirar uma dessas cartas? Qual a chance de sair uma figura, porém de copas? Tá ficando mais interessante. E por último, qual a chance de sair uma figura ou uma carta de copas? Então, vamos começar definindo o nosso espaço amostral. Para isso, eu tenho aqui um baralho. O baralho ele tem 52 cartas, tá? A gente considera aqui o Ás como 1, e depois do 10 a gente tem o valete, a dama e o rei. Então, esse aqui é o nosso espaço amostral. Só para lembrar, lembra a gente discutiu um pouquinho sobre os dados? E nos dados eu tinha de número 1 a 6 para um único dado. Ou seja, são todas as possibilidades que eu posso encontrar ao jogar um dado. Numa carta de baralho, eu só posso tirar uma dessas cartas. Por exemplo, aqui eu não tenho um coringa. Então, a chance de eu tirar um coringa desse monte de cartas, ela não existe. Porque a carta não pertence a esse espaço amostral. Então, vamos olhar a resolução da primeira situação. Ou seja, qual a probabilidade de sair uma carta de copas? Então, se a gente olhar aqui, eu vou separar, identificar para a gente quais são as cartas de copas. Vocês veem aqui que está pintado todas as cartas, e como eu não disse se eu queria cartas com número ou cartas com as figuras, eu estou selecionando todas. Então, qual é a minha probabilidade que eu vou definir aqui como P para o meu espaço amostral, que é o A, de tirar uma carta de copas?
Então, se eu somar aqui, eu tenho 13 cartas de copas em um universo de 52 cartas nesse baralho. Se eu dividir o 13 pelo 52, eu vou ter 1/4. Então, a probabilidade de eu tirar uma carta de copas é de 1/4, né? Ou 25%. Vamos dar uma olhadinha no segundo evento. Qual a probabilidade de eu tirar uma figura dentro desse baralho? Bom, aqui eu não estou dizendo que ele é de copas, se ele é de paus, espada, né? Então, eu vou selecionar aqui todas as cartas que têm figuras, né? Desse universo de 52 cartas, quantas cartas eu consigo identificar? São 12, são 3 para cada um dos naipes desse baralho. Então, a minha probabilidade é de 12 sobre 52. Essa é a probabilidade de eu tirar uma figura. E se eu olhar no terceiro evento, a probabilidade de tirar uma figura de copas, especificamente de copas, olha, está ficando mais interessante. No universo de 52 cartas, né, eu identificando quais são as de copas e quais são as figuras, eu vejo aqui que eu só identifico 3 cartas. Então, a probabilidade de eu tirar uma figura de copas é de 3 sobre 52. As minhas chances elas estão diminuindo, né? Vamos olhar o evento D. Se eu pegasse como opção tirar uma figura ou tirar uma carta de copas, qual seria a probabilidade? Bom, eu sei que eu tenho quantas cartas de copas aqui? Eu tenho 13. Tenho 13 cartas de copas. Porém, eu tenho quantas figuras, né? Se eu for olhar, eu tenho 12 figuras. Porém, 3 delas são de copas também. Então, para considerar se eu tiro uma figura ou se eu tiro uma carta de copas, considerando que uma parte delas é copas e também figuras, eu não posso contar, eu não posso considerar nesse meu cálculo. Então, eu vou considerar aqui as 10 cartas de copas, que vai do Ás até o 10, e já vou considerar as 12 cartas que são figuras. Se eu pegar as 10 mais as 12, eu tenho 22 cartas, né? Então, minha probabilidade aqui é de 22 sobre 52. Vamos olhar isso com um pouco mais de detalhe. Como que eu posso também concluir essa mesma conta? Nesse evento D, eu posso considerar, por exemplo, a probabilidade, tá? Então, vamos considerar aqui a letra A e a letra B como os eventos que a gente teve até então. Então, o evento A que ocorreu, mais o evento B, que nós também calculamos, ou seja, a probabilidade de sair carta de copas e a probabilidade de sair figuras. Eu posso somar essas duas probabilidades, né? Porém, eu preciso tirar o que eu já considerei para calcular as duas probabilidades anteriores, para poder fazer a soma do todo. Então, eu vou somar 13 sobre 52, que era a primeira probabilidade, mais 12 sobre 52, e vou retirar a terceira, que era o 3 sobre 52, ou seja, as cartas que eu já contei, porque senão eu vou contar duas vezes, né? Eu já contei essas cartas que são figuras e são de copas quando eu fiz o cálculo anterior. Então, se eu fizer a soma das duas probabilidades e tirar essa, eu vou chegar no mesmo número que nós chegamos no evento D, né? Para fazer a conta sobre se era uma figura ou se era copas, que é 22 sobre 52. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo, que faça mais sentido para vocês hoje olhar as informações de probabilidade, como elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E considerar que nessa aula você também aprendeu, então, a comparar padrões de probabilidade, a comparar eventos dependentes ou independentes. A gente vê que algumas condições dependem de outras ou não.
o exemplo da chuva, né? Ou o exemplo das cartas que a gente usou agora. A gente também aprendeu como resolver um problema. Por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre a probabilidade, qual a minha chance de ter sucesso, né? Em alguma coisa eu posso calcular a partir dessa forma. A gente pode usar isso dentro do nosso dia a dia para poder fazer algumas comparações e outros entendimentos. E a gente também aprendeu um pouco mais sobre cálculo e condições estatísticas, tá bom? Então não se esqueçam de assistir às aulas, mantenham o foco, estudem firme, né? E façam as atividades para ajudar a reforçar esses conhecimentos. Muito obrigado!